ler está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Essa palavra fala sobre quando Davi foi ungido. Davi estava lá no pasto e quando Deus falou para Samuel ir até a casa de Jessé, que um dos filhos dele, Deus tinha escolhido para ser o rei. E quando Samuel chegou lá na casa de Jessé, todos os filhos de Jessé foram apresentados, todo com a boa aparência, com a aparência de homem que poderia chamar atenção ali para o rei. Mas Deus falou para Samuel: eu não o vejo como o homem vê. Mas a palavra que Deus me levou ao meu coração para estar falando com vocês, dividindo com vocês hoje, fala sobre o tempo de Deus na nossa vida. Quando Deus tem uma promessa, quando Deus chama, escolhe um de nós, escolhe nós para uma missão muito linda, seja qual for que Deus escolheu, se é eu falo assim, o chamado, Deus tem um particular com cada um. Às vezes o chamado é você ajudar casais, às vezes é você ajudar o jovem, às vezes é você ir lá atrás e ajudar os moradores de rua que estão precisando do alimento espiritual, do alimento das vestes, né, de roupa, de alimento, para eles se alimentar, para não desfalecer de tanta fome. E muitas outras coisas, né? O cuidado, ou cuidar de criança, ou cuidar dos doentes. Todos têm um chamado específico em Deus. Por isso que eu falo, nós precisamos pedir a Deus para o Senhor mostrar e alinhar a vontade dele em nossa vida. Só que quando Deus fala, eu tenho um chamado nesta vida, na tua vida, você vai ter para multiplicar, você vai ter para transbordar na vida de outras pessoas, mas ali você sabe que você está precisando. Como, Senhor, que eu vou transbordar na vida das pessoas se hoje eu não tenho nem para mim? Já aconteceu isso comigo, de Deus falar para mim e eu falar assim, será que o Senhor falou? Eu não tive dúvida, que eu tinha certeza que era Deus falando comigo, mas eu pensei, quando será, Senhor? Porque hoje minha realidade está tão distante do que o Senhor está falando, mas o que eu vejo, tem um processo, Deus faz a promessa, Deus ungiu Davi, entregou a promessa ali que ele seria o rei, mas houve uma preparação para Davi chegar a ser rei. Foi anos de Davi correndo, se escondendo de Saul, o Saul não matar ele. Até ele, nesse período desse tempo, ele foi sendo preparado. Ali Deus colocou ele com vários tipos de pessoa. Tanto é que ele já tinha até na casa do Saul mesmo, antes dele ser ungido, ele ia lá tocar para acalmar Saul. E quando ele chegava, ele acalmava através de quando ele tocava. Ali mostra que Deus já tinha escolhido Davi. Como a palavra de Deus fala lá em Jeremias, escolhi no ventre da tua mãe. Lá em Salmo 139 fala que Deus viu nós ainda uniforme. Antes de nós ser formados no ventre da mãe, Deus já conhecia nós. Nós já tínhamos escrito nossa história. E eu vejo que Davi passou por esse processo. E não é diferente da nossa vida. Porque nós também passamos por processo. Nós passamos por processo que nós não entendemos durante o processo. Como eu falei para vocês, eu passei 7 anos no deserto, 7 anos de muita dificuldade, de muita escassez na minha vida financeira, de muita tristeza, mas eu tinha Jesus ali comigo e Deus me levou a eu entender o que é você ficar sozinha, eu ter amor, empatia pelas pessoas e depois querer estudar, como eu falei para vocês, Deus me permitiu, eu falo que Deus me fez terapeuta para me falar do amor dele, ser um pouquinho do amor dele na vida das pessoas, foi através do deserto. Se eu tivesse uma vida, eu penso, tivesse tudo muito fácil para mim, quem sabe eu não tinha escolhido
ajudar as pessoas. Porque só quem vive que entende a dor do outro. Eu sempre falo, se você não entender a dor do teu irmão, Deus vai permitir você ir lá e viver para você entender. Que nós venhamos aprender com a dor do nosso irmão, que nós venhamos ter amor que o nosso irmão está passando, só Deus sabe o que ele está passando. Eu falo sempre assim, como criticar uma mãe, falar assim, por que que o teu filho está nas drogas? Por que que você não ajuda teu filho? Por que que você não vai atrás? Mas só Deus sabe quanta luta a mãe teve. Às vezes fala porque a mãe abandonou, às vezes não está dando atenção mais pro filho. Mas só Deus sabe quanto essa mãe chorou, quanto essa mãe lutou, quanto essa mãe buscou. Então só ela ali sabe, ela, o pai, eu falo mãe, que eu sou mulher, então eu falo muito com mulheres, às vezes eu penso falando só com mulheres, mas eu sei que também tem homem que vai ver meu vídeo, ver o que Deus está falando. Um pai e uma mãe já procurou muito, muitas vezes. Eles foram em todo lugar. Aí restou o quê? O que que resta depois que você procura todo jeito aqui no terreno? É buscar em Deus. É você orar, é você crer que Deus pode. Falar, Senhor, o Senhor teve um encontro com Paulo e Paulo não queria nada com o Senhor, não te conhecia. Depois ali mudou, totalmente transformou a vida dele. Que o Senhor venha ter um encontro com meu filho, que o meu filho venha te conhecer de verdade e que a partir dali começa a cura na vida dele. Como Deus viu o coração de Davi. Davi era pastor das ovelhas, lá escondidinho. Quando Samuel chegou a ungir ele nem estava participando ali do banquete da festa. Eles faziam a festa quando o profeta chegava. Aí depois que eles mandaram chamar ele, quando Samuel falou, mas não tem outro filho? E Jessé falou, tem um filho que está lá no pasto com as ovelhas. Manda chamar ele. Enquanto ele não chegar, não vão sentar à mesa. O que Deus fala para você nessa noite? Continue orando, por mais que as pessoas falem, para você não tem mais jeito, o teu filho não tem mais jeito, como não viram, eles achavam que Davi jamais, até entre os irmãos, o pai ali, com certeza jamais pôde imaginar que Deus tinha um chamado na vida de Davi, e Deus escolheu Davi. Então, a tua oração não está sendo, a tua oração mais profunda que você ora, às vezes tem força para orar, continua crendo na promessa. É o processo que você está vivendo, tudo que você está vivendo, as palavras que te ofenderam, que te humilharam, falaram que para você não tinha mais jeito, para tua família não tinha mais jeito. Continua orando, você está no processo e cada palavra que vem negativa está te fortalecendo para você chegar mais pertinho, está te preparando para você viver teu milagre, para você viver a tua vitória e para você viver a promessa do Senhor. Tudo que você está vivendo hoje, que tem falado, que as pessoas têm falado, que você tem olhado ao contrário, muitas vezes vendo tudo ao contrário, acredite que Deus está ouvindo tua oração e como Deus viu o Davi lá no pasto, escondidinho, Deus está vendo você. Por mais que você está sem força hoje, por mais que você está sendo perseguida hoje, Deus tem um banquete preparado para você e você vai sentar e vai glorificar a Deus e você vai sentar com o teu filho e vai falar de Jesus com ele. Se você está vendo ele hoje nos vícios, acredite que Deus pode sim. Deus é tão a favor que o teu filho vá para a presença dele quanto você. Continua, não deixe de orar para o teu filho. Mostra o amor, mostra que você ama ele e que Deus tem um propósito muito lindo na tua vida, na vida dos teus filhos, na vida do teu esposo. Que Deus tem milagre chegando, que Deus tem cura para a tua enfermidade que está passando hoje, que você vai viver tudo que Papai do Céu já falou para você em nome de Jesus.